Olá, que bom ter você novamente conosco. Nós estamos começando o programa Adoração, aquele programa que nós podemos nos encontrar para aperfeiçoarmos o nosso estudo na palavra do nosso Mestre. Hoje nós queremos extrair lições práticas de conselhos dados pelos patriarcas, por aqueles líderes da igreja no momento final da sua vida, para mim e para você. Acredito que isso certamente irá abençoar a sua vida, mas para isso você precisa continuar ligadinho aqui. Então, vai aparecer apenas um intervalo rápido e já já estaremos novamente juntos. Eu te aguardo. Que alegria ter você aqui comigo. Obrigado por aceitar o meu convite de juntos aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. Eu tenho em minhas mãos um guia que eu quero presentear você. Eu vou olhar aqui para essa câmera para que você olhe mais de perto o seu presente. Esse daqui já é seu. É só você entrar em contato conosco para você receber essa revista de forma gratuita em sua casa. Você pode mandar uma mensagem para nós através do WhatsApp 12 98244 4449, e aí é só você escolher que guia você quer, e aqui eu tenho em minhas mãos uma opção. Nós temos várias opções, mas essa daqui eu gosto bastante, e escrita pelo pastor Leidivan, Eu Creio, revelando a palavra de Deus. É importante a gente saber no que a gente crê, no que a gente baseia a nossa fé, e este guia vai te auxiliar em você responder dúvidas e questionamentos através da Bíblia, através dessa revista. Outra opção, além do WhatsApp que você já anotou, nós também temos a opção de você entrar em contato conosco através do nosso site novotempo.com/escola bíblica. Tanto pelo nosso WhatsApp quanto pelo nosso site, você poderá receber essa revista que você está vendo aí agora, com vários temas diferentes sobre Trindade, sobre a Bíblia, sobre a justificação pela fé, sobre a lei de Deus, sobre o sábado. São muitos os temas. E tudo isso você pode aprender com o seu guia aí em suas mãos. É só entrar em contato conosco, ou através do nosso WhatsApp, ou pelo nosso site. E muito em breve esta revista chegará em suas mãos de forma gratuita. Eu também quero agradecer mais uma vez. Eu sempre gosto de fazer menção aos nossos amigos Anjos da Esperança. É através deles que essas revistas podem ser produzidas e enviadas para todo o Brasil de forma gratuita. Eu quero agradecer a cada um desses nossos amigos. E se você ainda não faz parte desse grupo, eu te convido a ser um anjo da esperança, para que através da sua vida você também possa ser um canal de bênçãos, para que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento sagrado da palavra de Deus. Muito bem, como eu havia dito na introdução, hoje eu gostaria de estudar com você alguns conselhos muito interessantes de grandes personagens da Bíblia, grandes ícones da Bíblia, que trouxeram conselhos no momento final da sua vida. Mas antes disso, eu quero mais uma vez te convidar para fechar os seus olhos e para falarmos com o nosso Deus, para que Ele esteja aqui conosco, ajudando a compreensão daquilo que nós iremos estudar. Feche os seus olhos onde você estiver para falarmos com Ele. Querido Pai, mais uma vez o nosso coração se enche de gratidão por estarmos em Tua presença. Além disso, nós temos hoje o privilégio de acessarmos a nossa Bíblia Sagrada de forma tão tranquila, sem perseguição, sem temor. Nós temos esse presente, que é a revelação do Teu caráter, da Tua pessoa. E nós queremos extrair lições para a nossa vida através dela, Pai. E nós não conseguiremos fazer o mesmo se o Senhor não estiver conosco. Então, por favor, nos ajude neste momento e seja com cada um dos nossos amigos que estão assistindo. É a nossa oração e o nosso pedido. Em nome de Jesus, amém. Imagine um pai reunindo todos os seus filhos em torno da cama antes da sua partida. Imagine que nesse momento final da sua vida ele não está preocupado em falar de bens materiais, de heranças financeiras, mas de quem eles são para ele e de quem eles podem se tornar
a partir das escolhas que eles fizerem. É possível que nesse momento ele possa relembrar todas as falhas que ele cometeu e também acertos. Ele abre o seu coração para os seus, dando tudo o que pode para ajudá-los. Os últimos momentos, eles são cruciais e eles também revelam a prioridade mais profunda dentro do nosso coração. Eu não sei se você consegue se imaginar em um contexto como esse, imaginando que você tem poucos minutos. O que você traria de conselhos para alguém que você ama? Quais seriam as sugestões com toda a sua bagagem de vida, toda a sua história? Quais seriam as palavras que você usaria em pouco tempo que te restasse? A Bíblia ela está repleta de discursos finais de grandes homens e mulheres que em seus momentos derradeiros ofereceram conselhos que transcendem o tempo. E esses conselhos, eles não apenas apontam para Deus como fonte de vida, mas também nos desafiam a viver com propósito e legado. Eu me lembro de uma citação que é muito interessante que diz: a vida é demasiado solene para ser consumida em meras ambições ou objetivos terrenos. Cada dia nos aproxima mais e mais do grande exame final, do momento em que nós nos encontraremos com Deus e daremos conta de tudo aquilo que nós fizemos. Os últimos conselhos de figuras bíblicas são como testamentos que hoje nós recebemos de pessoas que querem nos ensinar o que realmente importa diante da eternidade. E eu quero conversar com você a respeito de 5 personagens bíblicos através de momentos finais da sua vida que eles trouxeram conselhos para filhos, para amigos e para mim e para você. E o primeiro que eu quero compartilhar com você está no início da sua Bíblia. Se você ainda não está com a sua Bíblia, pegue-a, porque nós iremos analisar as últimas palavras desses personagens tão importantes. E o primeiro que eu quero compartilhar com vocês está em Gênesis, no capítulo 49, onde nós iremos observar as últimas palavras de Jacó para os seus filhos. Eu espero que a sua Bíblia já esteja aberta, no capítulo 49 de Gênesis, e nós vamos dar uma olhada aqui nos versos 1 e 2. E aqui diz assim: depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos para que eu vos anuncie o que vos há de acontecer nos dias vindouros, nos dias futuros. E aí no verso 2 ele continua: ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouçam a Israel, o vosso pai. E aqui ele começa a descrever muito daquilo que Deus havia revelado para ele. Nos últimos dias da sua vida, Jacó faz questão de profetizar aquilo que iria acontecer para cada uma das tribos de Israel. Deus traz revelações muito claras para ele de como seria o futuro de cada um dos seus filhos, como seria a sucessão dos acontecimentos nos momentos finais. E ele não apenas deixa um legado físico, mas principalmente espiritual. Jacó, nesse momento final, ele reconhece os defeitos e virtudes de cada um dos seus filhos. Mas é interessante observarmos que no verso 10, ele exalta a promessa messiânica que viria através da tribo de Judá. Nós vemos aqui que mesmo em um momento final da sua vida, ele não está preocupado com nada que seja terreno, mas ele aponta para algo maior, um legado espiritual. Eu não sei como você tem vivido os seus dias aqui na Terra, como você tem aproveitado dos momentos que Deus tem te dado. Mas assim como Jacó, nós somos chamados a deixar uma herança espiritual para a nossa família, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos. Porque o legado cristão não é feito de riquezas, mas de fé viva. Não apenas de riquezas da terra, mas de riquezas celestiais. E é importante observarmos que a maior evidência que um pai ou uma mãe pode deixar para os seus filhos é de guiá-los no caminho que leva para a eternidade. Eu não sei se você tem buscado fazer isso naquilo que Deus tem te proporcionado, naquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Mas nós vemos aqui num primeiro relato de um primeiro personagem, Jacó, que nos seus conselhos ele busca abençoar os seus filhos. Ele busca, nos momentos finais, levá-los à reflexão daquilo que há de vir. Ele deixa um legado espiritual para que eles idealizem e sonhem com o Messias que viria para nos dar a salvação. E no verso 28 do mesmo capítulo, ele conclui dizendo: todas essas são as 12 tribos, e ele os chamou e os abençoou.
A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Olha que bonito. Talvez eu e você precisamos refletir se nós temos, através da nossa vida, das nossas palavras, mais abençoados nossos ou amaldiçoado. Jacó, ele faz questão de aproveitar bem as últimas palavras que ele tem, os últimos momentos, porque mais à frente é dito que ele descansa no pó, juntamente com os seus familiares. Mas agora nós precisamos caminhar para um segundo personagem da Bíblia. E aqui eu quero compartilhar com vocês algo que está no próximo livro, agora se tratando de Moisés. Moisés também foi um grande homem. Moisés foi um grande instrumento de Deus. E no último livro em que ele escreve, aqui de Deuteronômio, do Pentateuco, né? Nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e aí por fim Deuteronômio. O último momento que ele tem com as pessoas ali, a última escrita que ele tem, quais seriam as últimas palavras que ele usaria para o seu povo. E nós conhecemos muito bem que o livro de Deuteronômio faz com que ele traga reflexões para o povo de tudo aquilo que Deus havia feito através deles. E o capítulo 33, novamente inicia no verso 1 dizendo: esta é a bênção com que Moisés, homem de Deus, antes de morrer, abençoou os filhos de Israel. Olha que interessante, mais uma vez nós vemos de forma muito clara que Moisés faz questão de, antes de morrer, abençoar os seus filhos. E como que ele faz isso? E aí no verso 29, lá no finalzinho ele diz: bem-aventurado és tu, ó Israel. Quem é como tu, povo salvo pelo Senhor? Moisés, no final da sua vida, ele novamente, assim como Jacó, abençoa o seu povo. Ele reflete e leva-os todos à reflexão de como Deus abençoou o seu povo, das promessas que Deus havia feito se eles confiassem inteiramente em Deus. Embora Moisés não tenha tido o privilégio de entrar na terra prometida, ele aponta para o cumprimento da promessa de Deus. A gente observa aqui que ele fala: bem-aventurado és tu, ó Israel. Quem é como tu, povo salvo pelo Senhor? Eu não sei se você se lembra das palavras que Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, ele diz do privilégio que Deus nos dá de nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz, para sermos chamados de nação santa, sacerdócio real, povo santo. Este sempre foi o plano de Deus para os seus filhos, e ele agora admoesta a todos eles, para que eles entendam que eles não são qualquer tipo de gente. Eles foram comprados com o sangue precioso de Cristo e eles precisariam continuar passando esse legado de geração a geração, como um atleta em uma corrida que precisa passar uma tocha, passar um bastão para o seu companheiro. Como Moisés, nós devemos também transmitir confiança no Senhor, especialmente em momentos de transição, em momentos de incerteza, de tensão, de preocupação quanto ao futuro. Porque o nosso foco ele não deve estar apenas no presente, mas na promessa de um futuro eterno que Deus está preparando para mim e para você. Queridos, nós somos chamados para viver neste mundo como peregrinos, como estrangeiros, mantendo sempre em vista a Canaã celestial. Eu não sei se você se lembra de uma música bem conhecida que dizia: com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Nós estamos nessa terra, mas é de passagem. É apenas por um curto espaço de tempo, porque muito em breve nós estaremos no céu com o nosso Mestre. E para isso nós precisamos nos lembrar da nossa identidade. Deus nos separou, Deus nos escolheu para sermos o teu povo, para o representarmos da melhor forma possível. E nos últimos momentos da vida de Moisés, ele nos faz lembrar que nós somos povo santo. Nós somos bem-aventurados, e aqui essa expressão no original mostra a profundidade de felicidade que deve existir dentro do nosso ser, quando nós entendemos quem de fato somos e de que grupo fazemos parte. É muito bonito ver que, mais uma vez, um legado é passado. Nas suas últimas palavras, Moisés dá ênfase em que nós devemos confiar nas promessas de Deus. O cumprimento disso ele é realizado a partir das respostas que nós temos ao termos contato com aquilo que Deus nos apresenta. Mas nós temos um terceiro personagem também, que no final da sua vida faz questão de mencionar algumas lembranças, alguns conselhos para nos inspirar. E eu quero te convidar agora no próximo livro,
no livro de Josué, nós vamos observar algumas palavras preciosas que Josué descreve para cada um dos seus filhos. Ele busca fazer isso para o povo naquele momento, mas é interessante observarmos que isso também se aplica a nós hoje. No capítulo 23 e 24, ele está no final da sua vida. Ele teve um grande desafio de receber o bastão do próprio Moisés. Ele tinha um desafio de continuar um legado que Moisés havia passado para ele. E nesse momento final da sua vida, ele começa a refletir sobre tudo que Deus fez em sua vida. Sobre os grandes privilégios que o concedeu, dos muitos milagres que ele pôde vivenciar. E aí no capítulo 24, momento final da sua vida, nós vemos que no verso 15 é descrito algo muito bonito, que ele diz assim: se porém vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E aí ele conclui com uma frase clássica e muito conhecida, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha que bonito. Josué, no momento final da sua vida, ele faz questão de reunir todo o povo de Israel, aquele povo que ele conduziu até a terra prometida, aquele povo que com muitos desafios ele permaneceu colocando-os na presença de Deus, mas entre os altos e baixos, alguns haviam escolhido servir a Baal, servirem a deuses pagãos que não eram o próprio Deus. E nos últimos dias da sua liderança, Josué convoca o povo para uma decisão. Ele desafia as pessoas a abandonarem os ídolos e servirem ao Senhor com integridade de coração. Esse é um momento que busca ter um marco na renovação da aliança do povo com o seu Deus. E eu consigo imaginar esse episódio, digamos que nós estamos em uma trajetória, em uma estrada, talvez dirigindo, pilotando uma moto, ou até caminhando pelas ruas. E eu consigo visualizar nitidamente dois caminhos. E eu vejo um caminho com precipícios, com coisas muito ruins, com uma vista muito feia, enquanto que do outro lado eu vejo tudo tão belo, um jardim maravilhoso, as pessoas daquele lado felizes. E aí surge a dúvida: que caminho devo seguir? Talvez você esteja pensando, isso é muito óbvio. É claro que eu vou querer buscar aquele lugar onde as pessoas estão felizes, onde tudo é verde, tudo é vislumbrante. Só que, infelizmente, muitos, mesmo tendo tudo de forma tão clara, escolhem seguir ao caminho do inimigo de Deus. Mesmo com tudo aquilo que Deus já fez, e Josué faz questão de fazê-los lembrar tudo aquilo que Deus havia realizado em sua vida, para lembrá-los: se vocês seguirem por este caminho, vocês serão felizes. Josué nos lembra que na vida cristã exige decisões diárias, constantes. Na vida cristã não existe neutralidade espiritual, mas todos os dias Deus nos dá a oportunidade de reafirmarmos a nossa fidelidade a Deus. Todos os dias nós precisamos decidir a quem nós iremos servir. E nós precisamos, assim como Josué, dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Existe uma citação no livro Caminho a Cristo que diz que a maior batalha que já foi travada é a batalha do eu. Todos os dias nós precisamos decidir por Cristo. Não existe essa ideia de salvos para sempre por apenas uma decisão, mas todos os dias nós precisamos buscar a salvação. Todos os dias nós precisamos nos humilhar perante Deus, confessando os nossos pecados, dizendo: Senhor, eu quero te servir, eu quero que o Senhor habite em meu coração. E é isso que Josué diz nos momentos finais da sua vida. E olha que bonito, no verso 31, termina dizendo de Josué que as pessoas serviram a Deus em todos os dias do seu ministério. Todos os dias dos líderes que ainda viveram depois dele, o seu legado perpassou de geração em geração. Mas temos mais conselhos, temos mais exemplos de pessoas que usaram o momento final da sua vida para nos dar conselhos, tanto para aquele contexto, daquela época, mas para nós hoje também. E agora eu quero te convidar a ir no livro de Reis, para observarmos conselhos do rei Davi. Se você puder me acompanhar, 1 Reis, no capítulo 2, nós vemos aqui
Novamente, o mesmo se repete, momentos finais. O que eu poderia fazer com o tempo que me resta? Eu tenho pouco tempo para aconselhar aqueles que eu amo. O que eu poderia dizer para eles? E aqui no capítulo 2 de 1 Reis diz: aproximando-se o dia da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, e continuou dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois você deve ser homem. Verso 3 e 4 continuam dizendo: guarde as ordenanças, os preceitos do Senhor, o teu Deus, para andares nos teus caminhos, para guardares os teus estatutos e os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Para quê? E ele continua terminando dizendo: para que prosperes em tudo o que fizeres e por onde quer que fores. E no verso seguinte ele diz: vai depender de você. Se você for fiel a mim, se você for uma pessoa que guarda os meus mandamentos, que guarda as minhas ordenanças, que anda nos meus caminhos, tudo o que você fizer prosperará. Esse é o momento em que Davi está passando o bastão para o seu filho Salomão. Ele dá conselhos muito claros para o seu filho, dizendo: seja forte, haja com coragem, obedeça aos mandamentos de Deus. E isso é tão atual, porque nós vivemos em um tempo em que as pessoas, elas não querem mais obedecer a Deus. Elas olham para a Bíblia e acham que ela já é descartável, que não tem mais função para os nossos dias, ela é retrógrada. Só que, na verdade, quando nós vemos conselhos de Davi, que fez muitas escolhas erradas em sua vida, ele agora está ensinando que o mais importante no momento final da sua vida é de que nós devemos seguir os seus mandamentos, seguir os mandamentos de Deus. Nós nos lembramos que os conselhos de Salomão, o seu filho, no momento final da sua vida em suma, o conselho que eu dou é: temo a Deus e guarde os seus mandamentos. Nós percebemos que o momento final da vida do pai e do filho nos conduz à mesma direção. Tanto Davi quanto Salomão, eles tiveram grandes impérios, mas no momento final eles nos ensinam que a nossa força vem da dependência de Deus. O sucesso verdadeiro não é medido por conquistas humanas, mas pela fidelidade que nós temos ao nosso Mestre. Queridos, a verdadeira grandeza do homem consiste em sua fidelidade ao propósito divino. Mesmo que o mundo esteja dizendo para você que talvez a direção ideal é de você seguir mente humana, nós seguimos aquilo que Deus diz, nós seguimos o assim diz o Senhor. E Davi, com toda a sua sabedoria, o próprio Salomão, sendo o homem mais sábio depois de Jesus na terra, os dois dizem: guardem os meus mandamentos, sigam os estatutos do Senhor, porque dessa forma vocês prosperarão. É lindo observarmos que ambos, tanto o pai quanto o filho, mesmo depois de terem ido por caminhos tortuosos, eles puderam ter a oportunidade de recomeçar, de repensar. E Deus dá a eles a oportunidade de, através da sua vida, aconselhar a mim e a você. Mas não paramos por aqui. Nós temos mais um personagem, agora no Novo Testamento, que também traz conselhos para nós, que é o grande e famoso apóstolo Paulo. Se você observar comigo, na segunda carta que ele escreve ao jovem Timóteo, nós vemos que essa é a última carta que Paulo escreve. Já no momento final da sua vida, certamente com cabelos brancos, com toda a sua bagagem e história, ele agora faz questão de aconselhar o seu jovem que iria continuar o seu legado. E 2 Timóteo, ele descreve vários conselhos de como ele deve proceder com as pessoas, como ele deve proceder na igreja, com as mulheres, tudo, ele descreve perfeitamente. Só que no capítulo 4, nos versos 2 em diante, ele diz: Timóteo, jovem, pregue a palavra, insista a tempo e fora de tempo, admoesta, repreenda, exorte com toda a longanimidade e ensino, porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, e nós já estamos vivendo esse tempo. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se a fábulas. Tu, porém, seja sóbrio em tudo. Sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpra bem o seu ministério. E aí ele conclui com aquele verso clássico, no verso 7, combati o bom combate, terminei a carreira, a corrida e guardei a fé.
Nós vemos que Paulo ele tem a alegria de chegar no final da sua trajetória e dizer aquilo que ele pôde aprender na sua caminhada com Cristo. Paulo, sabendo que a sua morte estava próxima, ele escreve para Timóteo, um jovem líder da igreja, com palavras de encorajamento e instrução. Ele reflete sobre a sua fidelidade à missão de Deus. E ele agora diz, desde a coroa da justiça, desde agora me está guardada, e o próprio Deus me trará e me entregará naquele dia. Amigos, a ideia que Paulo tenta nos trazer é de um corredor em uma maratona. Mesmo exausto, mesmo sofrendo nessa corrida, ele consegue ver a linha de chegada. Ele consegue ver que a cada passo, que mesmo que pareça impossível, ele consegue ver o momento da sua vitória. E ele vai se esforçando, dia após dia, corrida após corrida, porque os seus últimos momentos estão retratando aquilo que muito em breve irá trazer uma eternidade de alegria ao lado de Deus. Nós precisamos ser fiéis assim como Paulo, e eu quero concluir todos esses versos, todas essas ideias que foram dadas. Jacó nos ensina que nós devemos deixar um legado espiritual para os nossos filhos, para nossas gerações futuras. Moisés nos ensina que nós precisamos confiar nas promessas de Deus. Josué nos ensina que nós precisamos fazer escolhas firmes por Deus. Davi nos ensina que nós devemos viver em obediência. Paulo, ele nos ensina que nós precisamos perseverar até o fim, pregar a palavra em todo o tempo, porque essa palavra nos trará salvação, redenção e dependência total de Deus. E eu quero concluir trazendo a você a reflexão de quem foi Jesus. Nos momentos finais da vida de Jesus, que são retratados em João, no capítulo 16 e 17, nós vemos que Jesus ele ora pelos seus e ele intercede por eles, dando conselhos de como eles deveriam viver no momento final. E ele diz que para que nós pudéssemos alcançar êxito, para que o Mestre, o reino de Deus fosse bem representado na terra, nós precisávamos ser um, como Ele é com o Pai. Querido amigo, querida amiga, eu não sei o que você tem feito com os últimos momentos que nós estamos vivendo nesta terra. Esse tempo que nós temos aqui é passageiro e ele está chegando ao fim. Eu não sei quantos anos você tem, mas não é esse o ponto. O ponto é, nós precisamos saber fazer boas escolhas no que Deus tem nos dado neste momento. Ame aquele que você está à sua volta, ame o seu próximo, ame o seu familiar, dê bons conselhos e siga aquilo que a Bíblia nos trouxe. Permaneça firme, ligado em Cristo, como o ramo está ligado à videira. E dessa forma nós o representaremos bem nesta terra e nós nos prepararemos para muito em breve nos encontrar com o nosso Mestre. Eu quero te convidar a neste momento fechar os seus olhos para falarmos com o nosso Deus, para que o amor dele esteja em nós, para que consigamos transbordar para as pessoas à nossa volta, para que consigamos seguir cada um dos conselhos destes grandes homens que fizeram tanto, mas que nos traz exemplos fantásticos de como devemos viver. Feche os seus olhos e vamos pedir a Deus por misericórdia nessa caminhada que temos pela frente. Querido Deus, nós somos gratos a Ti, Pai, porque o Senhor nos deu o presente de inúmeros conselhos, de grandes homens que nos deram indicações e condições para que nós pudéssemos caminhar rumo ao céu. Senhor, se tem algo em nosso coração e em nossa vida que está nos fazendo nos afastar de Ti, por favor, Pai, toque em nós, mostre-nos, assim como mostrou para os Seus filhos lá no passado, onde precisamos mudar para que estejamos ligados em Ti todo o tempo. Nos abençoe, Pai. Essa é a nossa oração e o nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém.